Boa tarde, comunidade Canela. Estamos iniciando mais um episódio do CâmeraCast. E hoje o assunto é o plano diretor e aqui nós temos os nossos convidados com a participação do vice-presidente da SIC e membro titular do Conselho do Plano Diretor, Felipe Oliveira. E do representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, Jadir Fabiano de Pires Souza, o Papa. Eu queria que vocês se pudessem se apresentar e contar alguma coisa do plano diretor para nós começar. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Papa. Obrigado pelo convite, primeiramente. E essa era uma área que eu tinha zero domínio até 2 anos atrás. E quando eu fui eleito vice-presidente de serviços da Associação Comercial, a gente tem cadeira numa série de conselhos. E a diretoria da SIC, à época, decidiu que preencheriam os conselhos e preencheria o conselho do plano diretor com alguns membros que fossem leigos no assunto, ou seja, que não fossem arquitetos, nem engenheiros, nada. E confesso que no início foi uma trabalheira, a gente apanhou muito, eu apanho até hoje, mas tem sido uma experiência que tem me enriquecido muito e tem trazido uma visão de cidade que eu não tinha até então e que eu acho que é bem importante. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, amigos. Boa tarde, comunidade. Boa tarde, os amigos aqui da mesa. E obrigado por esse convite. Eu sou arquiteto, urbanista, trabalho na área desde os 13 anos de idade. Passei pela prefeitura de Canela e tento vir enriquecer pelo meu conhecimento da cidade. Por ser cria da cidade mesmo, aqui de bairro mesmo. Sabe que a gente aqui na Câmara de Vereadores, eu especialmente como vereador, às vezes eu ficava muito curioso, como algumas questões assim da nossa cidade, de como é que nós podíamos, em conjunto com o plano diretor, em conjunto com a nossa sociedade, essa verificação de poder, exemplos, vamos citar sempre assim um loteamento. Passar esse conhecimento para a sociedade e para alguns que geralmente nesse grande cinturão da nossa cidade às vezes se criam esses loteamentos que são feitos de forma, eu vou dizer assim, deixando a população um pouco de lado, porque as pessoas vão lá clandestina, né? Não vão ter a melhoria, não vão ter água, não vão ter luz, porque os caras botaram lá um monte de gatos de luz, fazem aquela... O que o pessoal do plano diretor, é uma curiosidade minha, pensa em relação a, assim, construtiva, de como é que nós todos juntos, além das leis do REURB, essas leis de interesse social, como é que nós podíamos desenvolver para ter um cuidado mais específico para que isso não aconteça. Se vocês têm alguma sugestão ou se é só fiscalização mesmo. O que a SIC pensa, o que a gente pensa com relação a essa questão do crescimento, né, populacional para fora até dos limites urbanos da cidade, essa questão da invasão de áreas, de grilagem, etc., é o seguinte: que justamente aquelas pessoas que mais precisam, né, de estar perto, eventualmente, do seu trabalho, do seu ganha-pão, ou de ter uma presença do Estado, né, de segurança, de educação, são aquelas que estão mais distantes, né? São aquelas pessoas que têm que se deslocar mais, que têm que, às vezes, para buscar um serviço de atendimento de saúde, se deslocar mais. E essa é uma questão que a gente tenta, como associação comercial, e foi esse o motivo que a gente colocou membros leigos dentro do Conselho do Plano, é que as pessoas não precisam necessariamente entender das leis para participar da elaboração do plano diretor. Porque a transcrição em lei daquela vontade das pessoas, ela é responsabilidade de um jurídico, né? As pessoas precisam dizer que cidade elas querem,
né? Para onde que a gente quer que a cidade cresça, de que forma que a gente quer que a cidade cresça. Isso é um tema que é muito pertinente a toda a sociedade e que qualquer um pode dar opinião, porque todo mundo tem o mesmo direito. Então eu acho que é importante a gente desconstruir essa questão de que precisa entender de legislação, que precisa estudar, para as pessoas participarem das decisões sobre o futuro da cidade. É óbvio que a legislação do plano, isso vai ser feito por técnicos, né? Mas todo mundo tem o direito e tem, aliás, a obrigação de dizer que tipo de cidade que é, porque a gente tem que refletir necessariamente a vontade da população e não aquilo que nós, como indivíduos, pensamos. Ao menos essa é a nossa tentativa, é como a gente tem buscado atuá-la lá dentro do plano. Mas sendo mais específico com relação à tua pergunta, eu acho que a gente tem que buscar meios de que essas pessoas consigam estar dentro do perímetro urbano, que é onde estão os serviços da cidade, de forma a propiciar que elas tenham condições ou de alugar um imóvel nessa área ou de comprar. Né? E aí a gente vai discutir se a gente vai querer, de repente, aumentar a ocupação vertical da cidade, né? Possibilitando, por exemplo, que se construam prédios mais altos em determinadas áreas. Se a gente vai estabelecer novos perímetros urbanos e nessas áreas a prefeitura vai construir loteamentos e vai urbanizar e vai levar postos de saúde, vai levar segurança, vai levar, né, educação para aquela área. Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que decidir como sociedade, como comunidade, fundamentalmente. O problema da área invadida hoje, na realidade, é o valor. A pessoa vai comprar uma área invadida, uma área cinza, a infraestrutura pelo valor do lote. Só que, na realidade, não se dá conta. Hoje, o valor do lote, ele está mais baixo, porque não está incluso um monte de outras coisas que um loteamento legal tem que ter. Não tem esgoto, não tem água, não tem luz, não tem saneamento, não tem nada, na realidade. Não tem calçamento, pavimentação. O custo da diferença no lote regular, toda essa parte esse custo, quem vai fazer é o empreendedor. Ele vai passar adiante. Agora, o que a prefeitura pode, junto com caixa, pode tentar baratear o preço, que os outros hoje deve ter no plano diretor em torno de 3, 4 loteamentos. Só que a nossa grande briga é que todos que vêm com interesse social, o valor do metro quadrado é muito alto, não tem interesse social na realidade. Usa só o nome interesse social para poder angariar fundos ou investimentos ou isenção de taxa, e esse custo não é repassado para o cliente final. Exatamente. Por exemplo, o preço dos lotes é tão caro em Canela que sequer se enquadra nos programas, por exemplo, de financiamento da Caixa. Né? Então, isso é outra coisa que precisa se combater, essa distorção e tentar aí, acho que é uma atuação muito importante que pode ser feita através dos vereadores, né? Porque os vereadores têm acesso às vezes a deputados, a senadores ou até diretores desses bancos de fomento que são indicações políticas muitas vezes, né? Para tentar se buscar aí uma flexibilização desses valores junto à Caixa Federal para que esses financiamentos populares se tornem valores maiores, porque falando especificamente aqui da nossa região, nem vou falar de Gramado, mas em Canela, por exemplo, tu não encontra um terreno que tu consiga financiar hoje pela Caixa nos moldes, por exemplo, né, de Minha Casa Minha Vida. É inviável os valores que a gente pratica aqui, o nosso custo de metro quadrado impossibilita esse tipo de situação, né? Então isso é outro ponto muito bem levantado pelo Papas aí que tem que ser verificado e investido. Sabe que eu conversando com o prefeito Constantino, lá atrás, o prefeito disse, nós temos que fazer um grande loteamento popular, nós precisamos fazer uma adequação para essas famílias de baixa renda mesmo. Se projetou lá naquela área, lá na João de Deus Palhano, lá no antigo Abel Branchini, onde tinha as macieiras, que era, no início a ideia era para ser um loteamento popular lá. E agora, com a troca da presidência da República, aí, nós estávamos no aguardo de repente, ver se realmente o presidente ia assinar o Minha Casa Minha Vida, que vocês conversaram. E nesse mesmo momento, chegou uma cobrança muito grande dos empresários querendo um loteamento também industrial, porque nós temos vários lotes aqui no nosso distrito industrial que eles são usados para especulação imobiliária, etc. A gente nem vai entrar.
E então ficou na ideia agora de se proceder e fazer um loteamento industrial lá naquela área onde provavelmente até o fim do ano, ou meados do ano que vem, o asfalto já vai estar lá. E aí eu penso, tu vê, se nós colocarmos um distrito industrial lá, nós tínhamos que logo mapear aquelas casas que estão nos arredores, que já se consolidou lá, e vocês são conhecedores aí da cidade, para que isso não se expanda e não se crie outros loteamentos, tipo esses que a gente hoje está tentando regularizar, às vezes até de uma forma não tão rápida quando a gente pensa que isso se realize, porque tu vê que tem pessoas que têm necessidades nesses loteamentos e às vezes a gente não consegue suprir. E ao mesmo tempo a gente vê que isso que vocês falaram de um loteamento com terrenos mais baratos aí que a população vê, de repente o cara dá um carro, financia o resto, porque é esses moldes de venda que acontecem, esses loteamentos. Então, Roberto, eu fico pensando assim, como é que uma pessoa hoje, se tu procurar ali Ulisses de Abreu, Jardim das Fontes, tu não encontra um terreno legalizado por menos de 250 mil. Como é que um assalariado vai juntar essa verba, que é o que o Felipe falou ali antes? Então vai precisar sim, e dentro do que tu falou ali, não tinha pensado nisso, de uma pressão ou um convite aos deputados que eles dêem uma olhada nisso para a gente também, de uma forma de fomento de algum banco, ou eles mesmos, através da Caixa Econômica, fazer um plano para diminuir. A minha maior preocupação, assim, hoje aqui como município aqui, são, às vezes tu nota que as pessoas estão aumentando seus terrenos, eles compram. Vamos citar exemplo de Vila Irma, pessoas que compraram lá uma área de 10 por 10 e terminaram quase invadindo a rua. Então são questões assim que sabe que as ruas já estão ficando estreitas e essa mobilidade ela também faz parte, né, do conselho, ou o conselho não... A questão da mobilidade volta de novo para aquilo que eu comentei no início, né? Está se planejando um novo distrito industrial lá na região das Macieiras, mas isso não tem previsão legal hoje dentro do plano diretor, né? E não sequer se sabe se é para aquele lado lá que a comunidade quer que a cidade cresça como indústria, né? Tem muita gente que alega que aquela área já é uma área que está muito mais afeita, por exemplo, à urbanização, porque ali a gente está muito perto, por exemplo, de escolas, a gente tem já do outro lado da faixa ali, onde tem a basinha ali, já se desenvolveu uma ocupação urbanística bem grande, tem inclusive um loteamento pronto ali de 60 terrenos que estão sendo vendidos a preços bem altos, então está se consolidando como uma área urbana de alto valor agregado, né? Está sendo feito um outro loteamento ali, numa área perto quase em frente ao Canelinha ali. Os imóveis no Canelinha se valorizaram muito nos últimos anos, né? Então, eu acho que isso é uma questão que tem que ser bem amadurecida e bem vista. A forma mais prática, né, de se trazer as pessoas para mais perto do centro ou para mais próximos dos serviços básicos, de tu ter condições de oferecer água, luz e até estrutura viária, né, que não precisa ser construída, é eventualmente pegando determinadas áreas da cidade e permitindo que tu possa ter um índice de construtivo mais alto, né? Se tu conseguir, por exemplo, fazer um prédio com mais andares num terreno próximo do centro, automaticamente tu vai conseguir colocar mais pessoas. É óbvio que isso é um tema polêmico, né, que tem que ser discutido, porque muita gente é contra essa situação, mas eu já ouvi de diversos arquitetos e urbanistas, e o Papo está aqui, ele tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, de que existem determinados locais em que isso não seria uma agressão urbanística, né, de se fazer. Mas, claro, como eu digo, são tudo questões que a comunidade é quem tem que fundamentalmente decidir isso, né, e fundamentalmente ouvir também essas pessoas que são as mais vulneráveis, né,
desenvolver um mecanismo para que se consiga entender o que essas pessoas querem, né? Porque daqui a pouco, muitas vezes, talvez essas pessoas não queiram morar perto do centro, talvez elas queiram ficar longe da cidade. Enfim, isso são todas questões que tem que ser pertinentes a quem realmente é atingido, né? Então, acho que é importante essa situação. Mas, infelizmente ou felizmente, né, a gente vive numa ilha que a nossa situação, a gente tem problemas, mas como cidade a gente é melhor do que a ampla maioria dos municípios do país, né? E eu acho que a gente tem condições tanto econômicas quanto de pessoas capazes para a gente tentar buscar uma solução e desenvolver algo que resolva tanto esse problema da ocupação desenfreada que a gente tem na cidade, né, ilegal, quanto desse custo que se torna para a população de ter um imóvel próprio, né? Que hoje também já é uma coisa que muita gente questiona, né, se vale a pena ter um imóvel, se vale a pena alugar, enfim, tem todas essas questões que a gente tem que conversar e pensar. Para complementar antes, o financiamento da Caixa, se pegar a região da Grande Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada, o valor talvez seja 100, 150 mil reais mais alto que Canela. Que a Caixa leva em consideração a população, mas não leva em consideração os valores aplicados no mercado de cada região. Não dá para comparar o valor de um terreno em Gravataí, Cachoeirinha, e o valor de Canela. Teria que ter quase uma equiparação pelo valor da região. E voltando ao distrito industrial, acho que tem que ser ampliado em Canela. Talvez o zoneamento, o lugar. Uma vez discutimos com o prefeito até aquela região do Saiqui, em direção a São Francisco, ali na Fazenda São Clemente, porque já tem uma região já com uma logística boa de saída, né? Para a praia, tem uma 101, tem um asfalto na frente. Porque a gente vai ter que pensar muito nessa questão da logística também depois, no futuro. Ouvindo o governador, sabe que eles estão falando em asfaltar aqui essa estrada, acho que é a 476, que é do Passo do Inferno, que vai até o Lajeado Grande. Também tem aquela do aeroporto em Caxias do Sul, lá na Vila Oliva, que eles também têm um pensamento em vir com asfalto por dentro, ali pelo pulador, sair aqui no Muniz, que seria menos agressivo à natureza, que de repente cruzar o Rio Santa Cruz por causa do bioma existente ali. Então, tem essas especulações, e a primeira que eu escutei do governador, escutando ele conversar, até foi algo, acho que no YouTube, né, me lembro onde que eu vi, que ele falava do asfaltamento dessa via ali. Tu pensa bem, tu vai ter uma saída dali para ir para a Rota do Sol, tu vai poder ir por São Francisco se assim o desejar, mas também ali ficar pertinho já da onde eu falei, né? Que é lá se tu fizer em linha reta, acho que vai dar 2,5 km, 3, da onde seria o distrito industrial, que se está se pensando, não tem nada. Eu não sei se dá 2,3 km dali, porque eu faço direto de bicicleta aquela rota ali, e é muito perto ali. Não, eu não estou dizendo que não tem que ser ali, tá? De forma nenhuma, não foi isso que eu quis dizer. Eu acho que a gente só tem que decidir como a gente, né, que tipo de crescimento. E eu sei que não é muito o assunto, mas também eu fico pensando, né, a gente está pensando em todas essas alternativas para criar uma estrada para trazer o movimento do aeroporto de Vila Oliva para Canela e Gramado, né? Quando a gente tem uma área ali no Saiqui que já está parcialmente desapropriada, quantos aeroportos vai se gastar para fazer a estrada para vir lá da Vila Oliva até Canela, né? E, Felipe, tem uma situação ainda que lá vai ter que ser, acho que em torno de 300 casas vão ter que ser desmanchadas e deslocado 300 famílias que estão lá. Mas, pelo que eu fiquei sabendo, né, os dois aeroportos, tanto o nosso aqui no Saiqui, que a gente sempre sonha com ele aqui, certo? Ele dá a convergência com o outro. Saiu de lá, não sai daqui. Se saiu daqui, não sai de lá. Então, eu sei que ali nós já tínhamos liberação do IBAMA, a área desapropriada, liberação da FEPAM, estava tudo organizado, mas
a gente talvez não tenha tido força política suficiente para combater a força política de Caxias do Sul, talvez. Outro dia nós estávamos aqui por uma discussão das nossas divisas. E houve um probleminha aqui na divisa com Gramado. Houve outro aqui a divisa com São Francisco, aqui chegou o cara de São Francisco, chegou bravo, e ninguém vai tirar nada. Quem é que diz que o Salto vai vir para Canela? Isso era o que tinha, ele chegou com esse pensamento que Canela queria pegar o Salto. E aí, não, ali era que tem uma área ali que tem dois riachos, um nasce aqui, o outro nasce aqui, e ficou uma área no meio que não tem riacho, que queria se demarcar por questões de latitude, longitude ali, demarcar aquele ponto ali, para ficar certinha a divisa, mas ele já chegou agressivo, pensando que Canela naquilo ali ia propor que o Salto viesse para Canela. E, ao mesmo tempo, quando a gente foi verificar essas divisas de Gramado, tu imagina tu ir lá para o meio do bairro Carniel, os moradores que se efetivaram, criaram raízes como gramadense, se transformar em Canela. Então, teve numa conversa amigável entre os municípios esse acordo de divisas. Quando tu falas ali a fazenda São Clemente, é aquela após a madeireira disso aqui, que tem ali onde tinha os Eliote ali. É bem legal mesmo. Eu não sei se sabe a população de Canela, eu como vereador ainda a gente tem um certo conhecimento de como o plano funciona. E eu gostaria que vocês dissessem para a população hoje se existe a possibilidade de participação popular, de ir lá e verificar como é que funciona o plano, como é que é feita as reuniões, esse tipo de detalhes para eles entenderem um pouquinho mais sobre o plano diretor. Isso não, hoje na legislação interna, no regimento interno não permite, tá, Roberto? Mas é uma coisa que não quer dizer que não venha a ser discutido. Talvez fazer uma reunião por mês do plano aberto à comunidade para esclarecer muitas dúvidas que acontecem. Porque, na realidade, o pessoal, às vezes, muita gente crucifica os conselheiros do plano diretor. A gente só é um mero cumpridor de lei. A gente faz cumprir o que está na legislação. O que a gente vai para nós, o que a gente pode decidir é o caso omisso na lei. E 90%, 99%, a gente tenta ajudar o investidor, a pessoa de Canela. Só que tem coisa que a gente foge da alçada da lei, a gente não tem que mexer fora da lei. A gente não pode assinar. Que nem um zoneamento, o uso não é permitido. A gente não pode deliberar. Como é que vai deliberar? Não é permitido. Na verdade, o Conselho do Plano Diretor é um órgão técnico que faz só a avaliação dos projetos e certifica-se de que eles estão enquadrados dentro da lei, né? Como o Papas disse, eventualmente se legisla sobre algum caso omisso, né, onde a gente cria, né, uma jurisprudência, mas são em casos bem específicos e por isso a importância da atualização periódica do plano, né? Porque, por exemplo, a tecnologia ela traz diversos novos materiais, traz diversas novas técnicas construtivas, por vezes alguma coisa que foi decidida ali há 15 anos atrás, como foi feita a última atualização do nosso plano, já é algo que está ultrapassado, ou as características urbanísticas da cidade elas vão mudando, então daqui a pouco o plano versa sobre coisas que eram normais e corriqueiras há 15 anos atrás, mas que hoje já não são mais, né? Mas essa questão da participação da comunidade, ela é fechada porque as reuniões são fechadas justamente para os conselheiros não serem submetidos a nenhuma pressão, nenhum tipo de coação, nada, né? Mas é uma situação que eventualmente pode se discutir. E uma forma também que as pessoas podem ter, existem diversos conselhos. A SIC, por exemplo, é uma entidade que tem cadeiras lá nos conselhos, né? Então as pessoas participando desses conselhos comunitários acabam eventualmente tendo, né, essa influência e podendo vir a participar. Eu sou um exemplo disso, né? Não sou nada ligado à área de construção, não sou arquiteto, não sou urbanista, não sou corretor de imóveis, sou cirurgião dentista, mas acabei, né, pela minha participação dentro da associação comercial, vindo a ter contato com esse tema, né? Assim como o pessoal da OAB também tem cadeira lá, enfim, né?
tem o pessoal do CONDEMA também, que são as questões daí pertinentes à legislação ambiental também, que é muito importante, né? Mas é importante as pessoas entenderem que sim, né? Isso o Papas fala e é bem importante, que a gente não decide de acordo com a nossa cabeça, né? A gente decide de acordo com o que diz a lei, e a gente tem que se ater às leis, e muitas vezes o que as pessoas pedem, infelizmente, é impossível e é inviável dentro da legislação, né? O conselho que eu dou sempre para as pessoas, que antes delas fazerem as construções, antes delas pensarem o prédio, porque muitas pessoas estão construindo, Felipe e Jadir, Papa, eles estão construindo para depois legalizar. E vocês, eu acho que tem um enfrentamento muito grande desse tipo de projeto que chega até vocês. Aí vem, tipo, eu vou citar um exemplo, um rapaz lá da Vila Minar chegou e me falando que ele queria legalizar, ele comprou um terreno de esquina, mais um de baixo, ali tem que deixar um recuo lateral, tem que deixar outro recuo lá. Daí ele falando em lei de pecúnia, aquelas leis assim que... O que acontece? Eu acho que nós tínhamos que fazer uma divulgação maior desse tema da construção, para que ele principalmente, e claro que toda a sociedade tem que seguir a lei, teria que construir nas medidas possíveis que o lote enfrenta. Tem construções muito antigas, dá para citar um exemplo para a população, o prédio do armazém do Armindo Schunk, que quando ele pegou fogo, que ele foi todo devastado, ele era vizinho da calçada, ele não tinha recuo. Na construção nova teve que ser deixado os recuos. Então, as pessoas têm que entender que depois que está construído, fica muito mais difícil, porque tem casos aí das pessoas ter que mexer 20, 30 centímetros de uma construção, mas não é por 20 ou 30, se fosse 1 metro ou 20 centímetros, o erro é igual, né? E eu acho que vocês enfrentam, dentro do conselho, não vem muito desses pedidos? A questão da lei da pecúnia, Roberto, como tu colocou, vamos até o Armindo Schunk ali, na realidade, hoje a única coisa que o conselho não tem, que é adotado por lei, é deliberar em pagamento de pecúnia e recuo frontal. Infelizmente, foi uma tragédia, aconteceu, a fatalidade, desmanchou, pegou fogo e terminou o prédio. E aí, na realidade, como a João Pessoa já é uma rua que precisa desafogada, nós precisamos, cada prédio na João Pessoa a gente precisa desse recuo para poder abrir. E, na realidade, os 4 metros nada mais é que um recuo destinado para futuro alargamento da via. E aí, nós questão daí, cada prédio na João Pessoa, a gente está conseguindo buscar um pouquinho nas ruas principais que a gente precisa desafogar. E aí, por exemplo, hoje, alguns projetos que a gente tem uso diferenciado, a gente está tentando negociar com os proprietários para dar um espaço para alargamento de rua, que foi feito agora na Getúlio Vargas, na saída ali, a família, acho que Mota ali, né? Mota, foi dado um índice um pouco maior, que era na rua de cima, índice 2, a de baixo, 1,5. Foi dado índice 2 para todos, para eles doassem uma fatia para nós poder um alargamento viário. Essa é uma preocupação que a gente tem. Quando foi feito também os 3 hotéis da entrada da cidade, a gente pediu em contrapartida para eles uma duplicação, uma terceira faixa, desde ali até lá o ponto de correio, por conta das empresas. Eles têm que cumprir ainda. Não? Eles já estão o hotel funcionando, não começou a obra também, né? É uma coisa que, infelizmente, a gente briga muito lá dentro do Conselho do Plano, é que, por vezes, a gente toma decisões e determina, por exemplo, contrapartidas, mas não cabe ao Conselho fiscalizar. Cabe ao Conselho simplesmente gerir isso. E, por vezes, acaba faltando essa questão da fiscalização, ou até mesmo, como alegam os proprietários ali naquela questão ali dos hotéis que foram feitos ali do alargamento da terceira via, às vezes falta até o projeto por parte do poder público para fazer com que aquilo saia do papel, né? Então, é importante essa questão. E sim, toda reunião a gente se reúne mais ou menos a cada 15 dias. Toda reunião a gente trata sobre legalizações, né? Sobre pecúnia, sobre todas essas situações, né? Então, o que eu aprendi lá, e que é o conselho que eu sempre dou para as pessoas, a hora que vai, não é nem construir, é comprar um terreno. Procure ir lá na prefeitura e ver a situação desse terreno, se não existe um córrego lá dentro, se não existe uma situação ambiental que impeça a construção. Porque depois de feito o negócio, não tem mais, é muito difícil de se desfazer, né?
Então, as pessoas não precisam ter o conhecimento de saber que aquilo ali é ilegal ou não. Elas só precisam ter o conhecimento de saber que se elas vierem aqui à prefeitura, ali na Secretaria de Meio Ambiente, enfim, e apresentarem a matrícula, elas vão ter o esclarecimento, né, do que pode se construir em cima daquele lugar, do tamanho, dos recuos. Fica muito mais fácil daí, né? Porque por vezes, quando uma obra eventualmente está pronta, geralmente se busca a legalização. Mas muitas vezes, se uma obra é embargada durante a construção ou qualquer coisa assim, está sujeito às pessoas perderem aquilo que investiram, né? E a gente sabe que, às vezes, as pessoas colocam numa obra que é a sua casa própria, às vezes, o recurso de uma vida, né? Então, é muito complicado. Às vezes, tu investir tua vida naquilo ali, tu não conseguir, e tu perder, por uma questão, às vezes, de desconhecimento da lei, não é nem de má fé das pessoas, né? É bem colocado por ti, Felipe. Porque lá em 2014, 15, eu me lembro, entrou um projeto de lei nessa Câmara que era para fazer uma troca de lotes que o pessoal tinha comprado ali no Alpes Verdes por outros lotes aqui perto da Coca-Cola, que era também do município. Porque eles compraram lá e ali no Alpes Verdes e tinham um córrego, como tu falou. Daí tem a determinação, acho que é 30 metros longe, né? E eles estava inviável deles construir. E veio o projeto de lei para cá e terminou que ele não foi aprovado. Ele não foi aprovado e eu não sei como é que eles resolveram a situação lá. Se o cara que vendeu para eles, a pessoa que vendeu, a entidade, a empresa, não sei, que vendeu para eles, como é que eles solucionaram aquilo. E também nesse mesmo teor aí tem que cuidar que às vezes tem dívidas, né? Tem dívidas, não vem aqui e depois fica um monte de dívida que não estava contabilizado também. Eu não sou um dominador desse tema do plano diretor, até estava conversando com o Felipe antes, e gostaria que, se vocês quisessem assim, algum assunto especial para a gente debater aqui, que talvez eu não tenha tocado, ou que vocês queiram tocar, por favor. Colocar, Roberto, voltando à lei da pecúnia, que talvez seja hoje, às vezes 50% do nosso trabalho dentro do plano diretor são pequenas construções que invadem o recurso. Às vezes são pessoas que são leigas mesmo, que desconhecem a lei, que vão fazer, tem como ajustar. Mas hoje o pessoal, em virtude da legislação da pecúnia, que tem uma falha, muita gente está usando para especulação imobiliária. Tipo, não vou citar exemplo, de um prédio no centro da cidade de Canela, foi construído um andar a mais, a pessoa pagou pecúnia de um andar de 10 apartamentos, valor irrisório. Eu acho que a pecúnia tem que alterar o teor da lei, para poder ajustar pequenas obras de pessoa que desconhece a lei. Eu concordo plenamente. Eu acho que existe uma política de desconto da pecúnia que é indiscriminada e que acaba propiciando para aqueles que têm o conhecimento da lei que eles acabem descumprindo a lei e ganhando muito dinheiro em cima. Sabe? Eu acho que o propósito da lei é nobre, né, porque é uma legalização daquele que é leigo e que não tem o conhecimento ou que não tem condições. Então eu acho que é muito importante que o legislativo se debruce sobre esse tema e que torne a pecúnia com dolo, né, que é aquela que o cara fez de propósito, algo que que não seja compensador financeiramente. Porque a gente vê muito isso, o Papo tem toda a razão, a gente vê muitos. E assim, ó, depois de um tempo, apesar de não ser arquiteto, nem construtor, nada, a gente passa pelas obras e tu já vê que o cara vai fazer. De aproveitar um telhado, de fazer uma situação a mais, de construir, de tirar um tapume e aparecer alguma coisa que não poderia ter, de projetar uma área que teria uma determinada finalidade e depois acaba virando um apartamento. Então, essas situações, como o nosso metro quadrado aqui é muito alto o valor, elas acabam sendo compensadoras no sentido de transgressão da lei, né? E aí, isso acaba prejudicando aquelas pessoas também que não têm condições, porque isso beneficia uns e prejudica outros, né? Então, acho que tem que se procurar modular a lei de forma que aquelas pessoas que realmente utilizem a pecúnia de uma forma que é para legalizar o seu empreendimento, a sua casa, que foi um erro, que esses tenham um tratamento, mas que aqueles que claramente se utilizam disso para especulação, que eles sejam punidos de forma que não valha mais a pena isso ser feito.
É de se pensar, eu nunca tinha pensado por esse lado também. É mais vantagem eu pagar a pecúnia e o lucro absurdo que a gente vai ter no final disso aí, né? Que tu sabe que às vezes aparece aqui na Câmara esses projetos especiais de uma garagem no subsolo. A gente sabe disso. Eu não sei se vocês teriam mais alguma coisa a acrescentar aqui no nosso podcast ou se querem fazer as considerações finais. Como eu disse, eu não sou muito entendedor desse assunto, até estava hoje pegando aqui várias leis para me dar uma olhada em casa, para mim entender um pouco mais em função do que vocês deliberam, porque a gente vê ali que o plano diretor ele também é consultivo e deliberativo. Ele delibera, mas ao mesmo tempo ele pode aconselhar certas coisas para que seja feito, aí independe dele, porque ele aconselhou e se não foi feito... Oi. O projeto especial, como tu colocou, eu acho que é válido, mas tem que ser um projeto especial de interesse da comunidade, não apenas de interesse do empresário que investiga. Ele quer comprar um terreno que dá para construir 100 metros, ele vem, mas eu quero construir 1000 metros e projeto especial. Se for de interesse da comunidade, sim, é válido. Senão tu vai desvirtuar o projeto especial. Eu concordo com o Papas, eu acho que é uma ferramenta que é essencial, porque eventualmente surgem, numa cidade como a nossa, né, e a gente já vê isso todos os dias lá no Conselho do Plano, surgem projetos que realmente não se enquadram dentro da legislação, porque tem uma dimensão muitas vezes tão grande e tal, e cabe aí à comunidade e aos vereadores, que são os representantes legais da comunidade, mensurarem se o impacto que vai ser causado por esse projeto compensa que ele exista, né? Então essa é a finalidade do projeto especial. Eu acho que ele sai da finalidade quando ele vai começar a servir interesses próprios, ou vocês vão ter que legislar sobre pequenos projetos que se tornem especiais porque existe uma conveniência em determinado terreno, por exemplo, né? Então isso sim, eu acho que não se aplica, mas a gente tem projetos especiais notórios aí, por exemplo, mais recentemente aí o caso do Kempinski, lá do Lado de Pedra, que eram obras que realmente não teria como tu avaliar dentro da legislação sem haver um projeto especial, né? Por todas as características particulares daquele lugar, do terreno, enfim. Então, houve a necessidade. E sim, a gente é consultivo e deliberativo e muitas vezes, né, a gente avalia estudos de viabilidade, né? O empreendedor, quando é um projeto que tem um determinado vulto, ele consegue submeter ao conselho um estudo de viabilidade daquela área. E a gente, né, à luz da lei... Isso antes dele dar o início. Antes dele sequer começar o projeto arquitetônico detalhado do projeto. Que legal. Mas Informação isso, claro, preciosa. isso são para grandes projetos, para empreendimentos maiores, né? Mas essas situações menores, como a gente falou, às vezes de uma casa em determinado lugar, de viabilidade de terreno, isso daí a própria prefeitura faz diretamente através da secretaria. Mas quando são projetos maiores, sim, a gente faz estudos de viabilidade. Tem diversas áreas aqui em Canela de projetos de estudos de viabilidade que entraram, o Papo está mais tempo que eu ali, mas às vezes 4, 5 vezes, o empreendedor vai corrigindo o projeto, até que chega um momento, né, que a gente chega e diz, assim, se for feito dessa forma, estará de acordo com a legislação e não mudando nada, em tese vai ser aprovado. Né? Então a gente tem esse caráter consultivo também. Ô, Fabiano, não sei se tu tem mais algo a colocar ou se tu não gostaria que vocês dois fizessem as considerações finais aí para a sociedade aí, e agradecendo a vocês já de antemão. Ficou algo, no meu entender, muito positivo. Tirei lições hoje aqui. Eu tenho mania minha, eu até estava conversando com o Felipe lá antes, que eu peguei e fui dar uma pincelada ali, vendo qual que eram as obrigações, até questionei algumas coisinhas ali, ele me explicou ali de como funciona. E esse tipo de situação, para mim, Roberto,
ela é importante. Eu não vejo mal nenhum em o Felipe, o Jadir, Jean Libar, seja quem for do conselho, de vir conversar com a gente. Para mim não tem importância nenhuma. O dia que sentirem vontade de conversar comigo, diz, Roberto, nós precisava ver essa situação, isso aqui está na Câmara, está assim, a gente é do diálogo, a comunidade inteira, com o plano diretor. E, um exemplo, o projeto aqui, o último, acho que foi o da NASA, estava ali a ata de vocês ali, que a gente olha sempre. Então, a gente procura ver. A primeira coisa em determinados projetos que eu faço, eu digo, vou ver a ata primeiro. Se a ata não tiver, vou pedir a ata, que é a primeira. E o projeto tinha. Então, isso dá para nós, vereadores aqui da Câmara, uma certa garantia. Poxa vida, estamos fazendo o correto. É a mesma coisa quando vem projetos de assistência social, a gente sempre procura ver as atas do Conselho de Assistência Social, o Conselho de Educação, porque ali vai estar deliberado o que o Conselho, o que essa fatia da sociedade, que ali tem que deixar bem claro para a população, que ali tem membros da sociedade civil e membros também da própria prefeitura. Sempre a gente vê aqui, quando a criação dos conselhos, que eles têm que ser ímpares e os da sociedade civil, maioria. Queria agradecer a vocês pelo convite, agradecer ao Roberto, agradecer ao Eduardo, que fez o convite para mim pessoalmente, dizer que a gente está sempre à disposição para esclarecimentos e da mesma forma que tu abriu a casa para a gente poder vir aqui conversar, nosso conselho também está aberto para vocês, né? Quando vocês quiserem conversar conosco, a gente se reúne a cada 15 dias, e quando vocês quiserem, tiverem interesse até de eventualmente assistir uma reunião para entender como é que funciona, né? Com autorização devida, a gente não vê problema nenhum, eu particularmente, né? Até para vocês entenderem a sistemática, o funcionamento, eu acho que é muito importante a gente conhecer, né, o funcionamento da cidade para a gente poder eventualmente opinar sobre as coisas. Eu acho isso muito legal da tua parte, Roberto. Então, agradecer a presença também do Papas aí. O Papas é um profundo conhecedor dessas questões, tá há muito tempo lidando com isso, tem o conhecimento técnico e também tem o conhecimento do dia a dia do Conselho, porque trabalhou muitos anos, salvo engano, acho que tu está desde o começo do Conselho, né, Papas? Né? Tu não... 7, 8 anos depois. Mas é um dos... Eu brinco que tem os dinossauros lá do Conselho, né? Que são os caras que sabem tudo lá. O Papas, o Jean, a Esopo, essa turma aí, sabe tudo do Conselho e a gente aprende muito. E tem sido uma escola muito legal para mim. Eu tenho aprendido muito com eles lá. E, enfim, era isso. Obrigado. Valeu. Agradecer o convite dos nossos amigos aqui. E aí, reforçar o que o Felipe falou, a nossa casa está aberta para vocês. E se precisar de alguma coisa da nossa parte, é só chamar, que a gente não tem porque não se ajudar. E eu acho que ainda que a prefeitura, a Câmara, pode explorar o Conselho. O Conselho é uma entidade, que a gente falou, de pessoas preocupadas com o funcionamento da cidade, com o bem-estar da nossa cidade. São pessoas que estão leigas, profissionais, que saem de casa, se dispõem a participar da reunião, preocupados com o futuro da cidade. A gente pode errar, pode acertar, mas a gente está preocupado com o futuro da cidade também, com o canelense. E a gente não ganha nada para estar lá, né? Deixar isso bem claro. Eu ia comentar isso agora. Vou dizer para vocês, agradecer a presença de vocês e espero que a comunidade tenha entendido. Pode ser que num futuro, num outro podcast, pode voltar esse tema também. Pode ser que a participação popular, de repente, a gente incrementar, porque esse podcast da Câmara também é algo novo aqui, criado agora há poucos, para mais um canal de discussão com a sociedade. Pode ser que no futuro ela possa interagir com a gente, com perguntas também, que são temas que talvez a gente tenha esquecido aqui, e dizer para a população também que a gente também aqui na Câmara está aberto a eles também fazer algum tipo de questionamento, qualquer coisa a gente dirige ao Conselho, dirige a competência aqui da Prefeitura, para que eles também sigam o caminho correto desse lado. E esse tema de a cidade que nós queremos,
eu brinco sempre que às vezes eu digo, o Papa, talvez ele pense a cidade de um jeito, o Felipe de um outro jeito e o Roberto de outro jeito, o João de outro jeito. Agora, quando a maioria dizer, nós vamos tocar a cidade desse jeito, aí eu acho que todo mundo tem que puxar junto, tem todo mundo ir. Eu sou, às vezes eu digo, eu sou contrário a algumas coisas, que o pessoal diz, Roberto, mas tu foi lá e tu é contrário. Sim, mas eu estou seguindo a opinião da maioria. A maioria diz que éramos para nós fazer isso, estou aqui, mas eu era contrário a isso. E essas opiniões, elas têm que ser, que nunca vai haver a totalidade de dizer 100%. Não, a cidade vai ser assim, 100% vai entender o andamento disso aí. Agradecer a população de Canela que vai estar nos escutando e vai nos escutar. Agradecer a ti de coração, Jadir, a ti, Felipe, de coração. Espero que eu nunca tinha conduzido algo que eu não domine quase nada igual o plano diretor, certo? Então, muito obrigado pela colaboração de vocês, obrigado à Sociedade de Canela, à Câmara de Vereadores, mais um podcast. Obrigado, tchau.